E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos à nossa 10ª aula do curso de Business Intelligence para construtores. E agora vamos falar sobre BI aplicada à gestão comercial. Gente, esse tema aqui é específico para quem tem incorporadora, tá? Mas é um tema bem importante e como vou mostrar algumas coisas aqui que podem ser interessantes para o seu modelo de negócio, independente se você tem incorporadora ou não. Vou mostrar aqui, tá? A gente tem aqui, pessoal, o nosso fluxo. Dentro da VMB, pessoal, a gente sempre começa com metas de vendas por cenário. Tá? Então, normalmente, quando você vai trabalhar um empreendimento, você pode ter, por exemplo, um empreendimento que você precisa vender 100 unidades. Tá? Imagina que você tem uma meta de vender 10 unidades por mês. Então, essa aí pode ser, por exemplo, a sua meta realista, digamos assim, ou meta adotada. Você pode ter uma meta pessimista. Não, se eu vou vender 5 unidades por mês, ao invés de vender tudo em 10 meses, eu vou vender tudo em 20 meses. Então, 5 unidades por mês, para mim, é uma meta pessimista. Se eu começar a vender 15 unidades por mês, é uma meta otimista. Então, você pode ter esse cenário onde você tem as metas adotadas, realistas, ou adotadas, pessimistas e otimistas. Tendo essas 3 colunas, pessoal, você já começa a ter pelo menos uma meta com base em cenários. Depois você transforma isso aí em um banco de dados, tá? E aí, durante a fase de controle da obra não, do acompanhamento do empreendimento, você vai começar a olhar as unidades vendidas. Então, mês a mês, semana a semana, dia a dia, quais foram as unidades que foram vendidas, quem foi que comprou. Você tem essas informações que você vai comparar para você ver se você está acima do que você adotou ou abaixo do que você anotou. E como a gente tem o BI, você consegue ter uma curva aí e saber se o teu projeto está performando melhor ou pior do que você estabeleceu inicialmente. Então aqui você consegue comparar sempre do previsto, do realizado. Eu previ vender 10 unidades, eu vendi 12, então estou acima do esperado. Não, eu vendi somente 8 nesse mês. Aí você precisa saber por que a gente vendeu somente 8. Tá? Não, porque é um mês que você está competindo com o Dia das Mães. Sei lá, você vai ter que saber qual foi o motivo de você não ter batido a meta. Ou então você fechou muitos projetos, mas o cliente só vai assinar no mês que vem. Então você precisa entender o que está acontecendo e o motivo na qual você não atingiu a sua meta. O segredo, pessoal, não é ter bola de cristal, mas é saber ter os cenários bem definidos e o que fazer quando está abaixo ou acima do previsto, entendeu? E aqui você vai começar a acompanhar o desempenho. Então você pode ter, por exemplo, desempenho por equipe. Então tem uma equipe que está performando melhor. Por que essa equipe está com um desempenho de vendas melhor do que a outra? Então tudo isso é importante para você gerenciar as vendas do seu empreendimento. E uma coisa, pessoal, muito importante. Quando você trabalha com bancos de dados e as pessoas começam a colocar um motivo pela qual não estão atingindo a meta ou o motivo na qual estão atingindo as metas, e você padroniza esses motivos, depois você vai ter um aprendizado, entendeu? Então, assim, nesse empreendimento aqui, quais foram os 10 principais motivos para a gente não bater a meta de vendas no mês? Então, você vai ter um histórico disso aí. Então, os dados, pessoal, não mentem. Então, quando você começa a fazer uma gestão com base em dados, você vai ter um aprendizado ao longo de todos os projetos. E você vai ter aprendizado por tipo de projeto. Então, projetos horizontais, projetos verticais, projetos mistos. Então, você consegue filtrar e olhar os principais motivos para não atingir as metas de vendas por tipo de projeto. Isso é bem importante. Outra coisa importante é você entender por que das desistências. Quem já trabalhou com o mercado imobiliário sabe que tem muita especulação. Então, tem gente que compra apartamento, mas não quer morar. Ele quer comprar para investir. Aí, quando chega lá na frente, ele não vai financiar, não consegue vender e gera distrato. Então você tem que acompanhar esses números, porque isso afeta diretamente o seu projeto. Eu mesmo já estive envolvido em projetos que no final teve muita especulação, então tiveram que destratar, acho que 20 e poucas unidades, e isso impactou diretamente no retorno do dinheiro no tempo. Quem trabalha com fundo sabe que o fundo ele monitora o TRI, que é a taxa interna de retorno. Então o tempo que o dinheiro volta para dentro do empreendimento conta, pessoal. Então cada mês conta. Então é importante que a gente use os dados para entender melhor o nosso negócio. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um BI bem simples de um dashboard comercial. Vou clicar aqui. Ele vai abrir esse BI, tá? Vou clicar aqui. E aqui, pessoal, a gente tem uma tela bem simples, só para vocês entenderem o cenário comercial aqui. Por exemplo, quando você monta um banco de dados de vários projetos, você consegue ter, por exemplo, vendas total por ano. Então, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Você consegue ter linhas de produto. Então, tem construtoras que têm linhas de produto. Eu criei essas linhas aqui, tá, pessoal? Linha Habitat, linha Bit, linha Urbano. A sua construtora pode ter 5 linhas, entendeu? Então, tem gente que trabalha com
um padrão médio, alto e baixo. Aí tem gente que cria um padrão, ou cria nomes para ficar mais chique, né? Enfim, dependendo aí da forma como você estrutura os seus empreendimentos, você vai ter as suas tipologias e aí você consegue ter uma ideia, tá? Aqui você tem aqui padrão econômico, padrão médio. Então se eu clicar aqui, ó, eu vou clicar aqui, opa, vou clicar aqui, por exemplo, aqui é um padrão médio, eu vejo até aqui, ó, as unidades que são médias, então aqui eu já sei que o Beach e o Urban são padrões médios, tá? Então você pode fazer isso nos seus projetos. Aqui você pode ter, eu coloquei aqui em Cumbuco, Calcaia, Fortaleza, você pode ter um mapa geral onde essa bolinha aqui representa o volume de vendas dentro daquela região. Então você consegue ter um mapa aqui, ó, vou diminuir isso aqui, você pode ter um mapa do Brasil todo com todos os seus projetos e usar essa bolinha para saber onde você tem mais de impacto ou menos de impacto. Você pode transformar isso aqui também, pessoal, em indicadores. Você consegue ter uma bolinha para verde, vermelho, laranja. Então, para você saber onde é que está com a melhor performance. Então, quando você vê aqui o laranja, é um sinal de alerta, que nesse estado, ou naquela cidade, ou naquela região, estamos com uma venda abaixo do esperado. Então, você consegue trabalhar isso de uma forma bastante inteligente. Você pode, por exemplo, imagine que eu clique aqui, ó, no Vista Bosque, por exemplo, tá? Ele vai mostrar onde é que está localizado. E se eu clicar aqui, eu consigo detalhar as vendas aí. Então, ele vai abrir aqui todas as vendas, as pessoas, aqui o nome do cliente, aqui o nome do empreendimento, todos os tipos, todas as informações. Um detalhe, tá, pessoal? Esses nomes aqui eu gerei de uma ferramenta. Aí você entra no Google, aí você pede para ele gerar 50 nomes e 50 CPFs aleatórios e aí ele gera um banco de dados. Então, não existem essas pessoas, tá? Ou se existirem, é mera coincidência. Aqui foi um dado que eu gerei de um banco de dados só para mostrar como você pode aplicar isso. E quando você entra no empreendimento, pessoal, você pode olhar todos os anos, 2016, se tiver 2017, entendeu? 2017, 2018, tá? Você pode filtrar aqui se você quiser. Aqui já está filtrado pela Vila Bosque. E mês você pode filtrar também por mês. Então você consegue ter essa inteligência. E o legal, você pode voltar a qualquer momento. Você clica aqui, ele volta para essa tela. Então aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, a gente consegue ter um gráfico onde você tem anual, ano atual, o ano anterior. Então você consegue comparar. Se esse ano aqui, pessoal, que esse aqui, olha, se ele está melhor ou pior mês a mês. Quem vende sabe que precisa acompanhar. A nossa tendência é tentar melhorar as vendas a cada ano. E a gente usa o mês do ano anterior para comparar, até por questão de sazonalidade, né? Então você consegue comparar mês a mês para ver se você está vendendo mais ou menos, certo? E o importante também, pessoal, é você acompanhar isso acumulado, de uma forma acumulada. Por exemplo, aqui, olha, até agosto, todos os meses estavam melhores do que o ano anterior. Depois aqui, olha, caiu. Setembro, outubro, novembro, dezembro estão com uma performance menor do que o ano anterior. É importante saber por que disso, tá? O governo fez algum incentivo, mudou as regras de taxas de juros, a Selic aumentou, e aí de tabela tudo aumentou também. Então é importante você entender por que houve essa queda de vendas de um ano para o outro. No acumulado, teoricamente, esse ano aqui continua sendo melhor do que o anterior, mas podia ser muito melhor. Então é bom a gente analisar. Aqui você sempre vai comparar aqui em percentual, certo, pessoal? E você consegue ter os dados total de vendas, quantidade de vendas, isso é bem legal. Então você consegue montar os seus dashboards conforme a sua necessidade, conforme a inteligência de dados do seu projeto e ter uma visão bem facilitada usando dados interativos. É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido o fundamento de gestão de dados para fins comerciais e espero vocês na próxima aula. Até já!